Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário que estiver assistindo. Trago minha review, minha análise do episódio 21, falarei superficialmente o que foi mudado da novel, o que foi cortado, porque eu falarei detalhadamente quando eu chegar na minha série de diferenças entre a light novel e o anime, e quando eu chegar no volume 14 comentarei detalhadamente sobre isso. No estilo audiobook mesmo, como o pessoal gosta de chamar. Caso você não tenha visto, hoje eu lancei 2 vídeos, um sem spoiler, que eu contei porque que o teste da Emília foi diferente do teste do Subaru, o primeiro teste no caso, e outro vídeo com spoiler, em que eu expliquei sobre os 3 testes do santuário. Bem, sem mais delongas, vamos então à minha análise. O episódio já começa daquele jeito, o Subaru tá numa enrascada, ele não sabia como ele iria impedir o ataque da mansão. Só que aí, o Garfield acaba revelando que ele pode sair do santuário. Na verdade, ele só tinha 1/4 de sangue demi-humano, ao passo que a barreira só prende quem tem 50-50. O pai dele era um demi-humano, enquanto a mãe era uma humana, logo 1/4 de sangue apenas. Então ele tá na mesma condição que a Frederica, podendo sair do santuário. Ele só não saía por causa do trauma dele mesmo, mas agora ele já superou, ele pode ajudar a situação lá na mansão. E essa falta de comunicação com o Garfield e o Subaru custou apenas um leve tempo, porque eles teriam que superar primeiro o passado do Garfield, né? Para ele poder sair do santuário. E eu acho que nem economizou tempo também, porque o Subaru ia tentar negociar com o Roswell, mesmo ele sabendo sobre o Garfield. Ele ia tentar uma maneira mais pacífica de resolver a situação. O Roswell ia recusar e eles já iam partir para a mansão, da mesma forma como foi no anime agora. Aí depois tem a cena com o pessoal da vila se despedindo, falando para deixar com eles, que eles iam apoiar a senhorita Emília, como eles mesmos falam. E claro, antes era só pelo Subaru, mas aí já foi mostrado até no anime que eles passaram a respeitar a Emília também. Não tem muito o que comentar nisso, aí o Otto, o Subaru e o Garfield eles partem para a mansão. E o Subaru mais uma vez quebraria uma promessa, já que ele não esperou a Emília de novo no santuário. Ela dessa vez entende, ela entende que tem uma causa maior, fica brava mesmo assim, mas ela entende que é por uma causa maior. Aquela pergunta foi mais pra concluir o óbvio, assim. A Emília já não tá tão mais insegura sobre os sentimentos, ela entende que o Subaru ama ela, inclusive falou isso pra própria Echidna no teste, que ela confia que o Subaru ama ela e sempre estará como um apoio pra ela. Mas ela acaba fazendo aquela pergunta mesmo assim, e a Han responde o óbvio, que todo mundo já sabe desde a primeira temporada, que o Subaru é totalmente apaixonado pela Emília e que ela vê como a pessoa mais importante. Mas o que merece destaque mesmo é essa cena que é a primeira vez que a Han demonstrou respeito pela Emília. Tanto ela quanto a Ren, ela respeitava apenas a Emília por causa do Roswell, mas só que a Han, nesse momento, pela primeira vez, demonstrou respeito por ela. Mostrou sinceridade, falou que não acreditava nela, mas só que a Emília superou as expectativas dela, e a própria Han estava colocando expectativas nela agora, tanto que pediu ajuda para ela. E a Emília não guardou ressentimento nenhum com isso. Ela ficou muito feliz que a Han estava sendo sincera e pedindo ajuda, e por ser a primeira vez que a Han era sincera e pedia ajuda para ela iria ajudá-la. Embora ela não soubesse como a ascensão dela ao trono ajudaria o Roswell. E caramba, Emília, eu gosto muito de você, mas caraca, sua ingenuidade às vezes é complicada, hein? Você realmente achou que o Roswell tá te ajudando por nada? Com certeza a tua ascensão vai ajudar em alguma coisa. E não, realmente, acho que ela não pensava assim, porque eu lembro no volume 2 que ela comentou na light novel, que só o Roswell era louco bastante para apoiar ela. Inclusive já fiz vídeo sobre o volume 2 em que contei tudo o que foi cortado da light novel. Caso tenha interesse, é o meu segundo vídeo no canal, mas estou deixando nos cards e também link na descrição. Uma curiosidade dessa cena, os produtores eles comentaram para a dubladora da Han que era para ela caprichar, porque seria a primeira e última vez que a Han ia falar com sotaque com voz de choro. Então a cena continua e quem aparece? Roswell L. Matters. E nesse momento a Han apavorou, tremeu toda, não conseguia falar, mas ela não precisava ficar tão com medo, já que o Roswell não tinha algo com ela, e sim com a Emília. Ele estava simplesmente falando alguns insultos, disfarçados de elogio, que acaba sendo até pior. Nisso, a Emília aponta a mão para o Roswell, invocando magia, e ela estava disposta a lutar com ele. Claro que ele estava com uma intenção, não assassina, mas uma intenção mais hostil, e a Emília, pressentindo isso e vendo que a Han estava tremendo, ela apontou a mão para ele. Me perguntaram no Face, e até em outras redes sociais já tinham perguntado antes, se a Emília teria chances contra o Roswell. E eu vi que esse debate estava até há pouco tempo em grupos de Facebook. O que acontece? A Emília não tem a mínima chance contra o Roswell. E isto não é minha opinião, é a opinião do autor. Há dúvida se a Emília do arco 6 derrotaria o Roswell hoje, conseguiria solar ele. Eu não sou adepto a isso, tem gente que já acredita, isso eu já consigo respeitar mais,
Mas a Arco 4 não tem a mínima chance mesmo. Eu não acho que a Emília do Arco 6 ainda tem chance também, apesar de acontecer umas coisas que eu também não posso comentar, mas eu acho que ela não tem chances, porque o autor recentemente, quando ainda já estava no Arco 6, ele comentou que a força da Emília é equiparada ou até menor que a do primeiro Roswaal. O primeiro Roswaal, para quem não sabe, é aquele Roswaal que apanhou pro Hector no episódio passado. É um Roswaal forte, com certeza, mas dentre todas as gerações do Roswaal, é o mais fraco. Enquanto o Roswaal atual é o mais forte. Há uma lógica para isso, mas seria spoiler, e vocês logo nos próximos episódios vão descobrir o porquê. Então, pra mim, a Emília teve sorte que o Roswaal não queria briga nesse momento, porque a Emília desse Arco 4, inclusive, tinha acabado de perder o pack, não tem controle nenhum de Odd, que seria a mana interna, e não tem a experiência de batalha que o Roswaal tem, que é um cara que derrota exércitos, inclusive. Vocês vão entender um pouco mais da força do Roswaal no próximo episódio. Não só força, como também perícia em magia. Então vamos comentar sobre o que ele falou para Emília e o que a Emília falou para ele, o que foi essa conversa. O que o Roswaal falou para Emília tem uns pontos interessantes a destacar. E nisso ele comenta que a Emília, ele não achava que ela tinha capacidade de passar nos testes, ainda acha que não tem capacidade, e que ele foi falando que o Subaru era igual a ele. Para quem não entendeu, o Subaru antigamente estava igual ao Roswaal sim. Ele idealizava a Emília. O que significa idealizar a mulher? Ele simplesmente via a Emília como um ser perfeito, que não comete erro. Na cabeça dele, ele idealizou uma Emília para ele. Não era a Emília real, que era verdadeira, que tem erros, que tem sentimentos. Mas é claro que no decorrer da obra o Subaru ele aprende a ver isso. Inclusive no Beijo, no episódio do Beijo, inclusive, ele fala sobre a verdadeira Emília. E ele transmite os verdadeiros sentimentos. Chamando inclusive a Emília de pé no saco. Mas mesmo sendo uma pé no saco, é a pé no saco dele. E nisso que a Emília revelou pro Roswaal que o Subaru falou aquilo pra ela, que ele não estava idealizando a Emília como ele idealiza a Ekdona, o Roswaal fica surpreso. Ele falou, como assim? E o Roswaal passa a prestar mais atenção na Emília também. Ele acaba percebendo como ela acabou se desenvolvendo, crescendo mentalmente, ela acabou evoluindo, igual o Subaru. Antes, o Roswaal achava que a Emília só estava imitando o Subaru, estava sendo influenciada por ele por dependência, mas acabou percebendo que o Subaru estava fazendo a Emília crescer, assim como a Emília também fez o Subaru crescer. E nisso ele acaba parando as ofensas e a Emília acaba entrando no teste. Só dando um destaque, uma curiosidade, o Roswaal, quando estava fazendo os insultos, fechou o olho direito, que é o olho azul. A Light Novel deixa expresso que quando o Roswaal fala fechando esse olho direito, deixando apenas o amarelo exposto, é porque ele está mentindo ou sendo dissimulado. Então a Emília entra no túmulo, a Han conversa com o Roswaal, e o Roswaal não estava desconfiando da Han até agora. Embora as ações tivessem sido suspeitas, ela tivesse ajudado o Garfield, ele estava confiando nela. Porém a Han ela já estava de conluio com eles, inclusive foi impedir o Roswaal de ativar a magia de neve. Sim, o Roswaal que estava fazendo nevar no santuário, inclusive nos loops passados, e para quem não entendeu, ele faz isso porque o livro diz para ele fazer isso, para ele fazer nevar. Ele, que é um mago bem habilidoso, é uma magia difícil, porque ele simplesmente está fazendo nevar em um determinado lugar, ele usa, inclusive, o cristal da Hilsmeyer como catalisador para isto. Por isso que ele vai lá para fazer nevar, ele não vai lá porque ele quer fazer nevar naquele lugar e quer usar magia naquele lugar. Ele vai lá porque ele vai usar o cristal como um catalisador. Mas nisso a Han interrompe ele e ele fica totalmente surpreso, porque ele achou que a Han iria matar ele e teria a oportunidade perfeita para isso, porque ele estava conjurando a magia e ele iria ficar desprotegido. Mas não, a Han ela chega fazendo barulho e não ataca ele. Aí é revelado aquele pacto que eles fizeram sobre fogo com fogo, magia com magia e demônio com demônio, então ele estava disposto a entregar a vida dele para Han. Esse contrato foi firmado justamente quando o Roswaal trouxe elas para a mansão e também por causa do ataque lá da vila deles. Isso tudo é contado numa side story, que é a side story a ReZero, as Irmãs Oni da Vila Oculta. Exatamente, é esse mesmo nome, as Irmãs Oni da Vila Oculta. A Han acaba ficando decepcionada com isso porque ela percebe que o Roswaal não entende os verdadeiros sentimentos dela. Os verdadeiros sentimentos dela, ele já sabe assim, o que ela sente pelo Roswaal. Inclusive ela revela que ela queria destruir esse livro. E queria destruir esse livro para tirar a obsessão do Roswaal tem pela bruxa. E aí revela-se que a Han, de fato, não ia conseguir nunca peitar o Roswaal. E aí ela chama quem? O Peck. E aí é uma cena interessante. Pode aguardar uma luta bem feita no próximo episódio. Adiante então, temos a cena da mansão. Eu vou seguir na ordem cronológica e já vou falar que teve um corte de uma cena
no anime. É mostrado uma cena no itinerário do Garf, o Subaru e o outro, e eles conversando, tendo mais interações entre eles. Inclusive explica melhor sobre a bênção do solo que tem o Garfield. Quando ele está pisando descalço no solo da terra, ele acaba tendo uma maior regeneração. E ele, o que acontece? Ele fica pendurado na dracoagem e ele fica rastejando os pés conforme a dracoagem anda. E tipo, a dracoagem tá uns 100 a 120 km por hora. Então imagina a cena, cara. Mas era extremamente necessário fazer isso, porque eles não tinham tempo, tinha que chegar o quanto antes, e o Garf precisava recuperar, porque ele ainda sentia os efeitos da luta com o Subaru, a Han e o Otto. A Emília até usou magia de cura nele, mas ele ainda estava bem mal. Inclusive, ele precisava fazer isso porque a melhor forma de recuperar era com a benção da terra. E ele pisando no solo, a regeneração dele aumentava, ele recuperava mais rápido e inclusive ele ficava protegido pelos espíritos da terra. É uma cena que eu acho que não vai ser mostrada no anime, eles vão ter que adaptar o volume 15 inteiro agora. E é importante, porque ele vai ter que lutar com a Elsa. Imagina lutando com a Elsa, que é muito forte e ele não tá 100%. Outra cena que foi cortada, mas eu já não acho tanta diferença assim, é a Frederica acordando a Petra. A Frederica notou a infiltração da Elsa e da Meili e ela acordou a Petra com cuidado e disse: "Fuja." Fez a Petra prometer que ia fugir pelo bunker do Roswell e nem iria recuar, iria só correr e fugir. Só que aí a Petra ela acaba lembrando da Ren e a promessa que ela fez com o Subaru. Logo ela acabou descumprindo a promessa com a Frederica. Por isso que quando a Frederica ela vai salvar a Petra, ela diz que ela descumpriu a promessa. O encontro do Garf e a Frederica é muito bom, eu gosto muito da interação dos dois. E por mais que seja cômico, eu vou confessar uma coisa. Além de eu também ter achado engraçado, eu senti uma emoção, cara. Vou ser sincero. Imagina esses dois irmãos, depois de 10 anos, se reencontrar, cara. Eu senti uma emoção. Eu fiquei emocionado na hora, além de rir da interação do Garf com ela. E eu só tô pensando nos próximos episódios, cara. O Garf e a Frederica, meu Deus, vai ser muito bom. Aí nisso, há um encontro com a Beatrice. E, meu Deus, cara, vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser muito lindo. Mas não no próximo episódio. Daqui uns 2, provavelmente. E talvez... Não, vai saber se é 3 ou não. O volume 15 é o mais extenso de todos. Então não é à toa que eles dedicaram 4 episódios pra ele. Mas vai ter muita cena boa nesses 4 episódios que faltam pra adaptar. E, meu Deus, cara, vai ser realmente muito lindo, cara. Vai ter muita cena linda também. Não só... Ah, não posso falar, spoiler, né? Mas eu tô pensando em várias outras cenas, cara. O volume 15 é perfeito. Isso que eu posso dizer. Não é à toa que eles dedicaram 4 episódios para adaptá-lo, para cortar o menos possível. Sim, vai ter cortes, o volume 15 é o mais extenso. Se o volume 1, 2 e o 3 foram adaptados em 4 episódios também, e alguns outros também da segunda temporada foram adaptados em 4 episódios e tiveram coisa cortando, o 15 vai ter. Mas mesmo assim eu espero uma boa adaptação, eu espero foco, muita boa animação. Não vou exigir uma animação de primeira assim, acredito que eles vão dedicar isso para a terceira temporada. Mas pelo menos uma animação até que melhor, eles vão focar na luta do Garfield com a Elsa e nas outras cenas que vão vir. Mas eu falo que eu quero uma boa animação nas cenas emocionais, de emoção. Aquelas cenas que vão ter sentimento, e acredite, vai ter muita nesse volume 15. Infelizmente vão ter cortes, é inevitável. O volume 15 é o mais extenso, e se você acompanha meu vídeo de diferença... tanto o volume 1, 2 e 3, que eram volumes até pouco extensos, eles foram adaptados em 4 episódios e teve coisa faltando. Volume 15, então, infelizmente vai ter. Mas eu espero que eles apenas mantenham a essência, e eu acredito que vão. A produção é muito boa, o estúdio é muito bom, então eu acredito que esses 4 episódios que faltam vão ser épicos. Tô deixando na descrição links de vídeos meus, e também páginas e grupos de Discord. Caso tenha interesse, eu sempre estou no Discord da igreja, mas também estou no servidor dos As, às vezes do Barço e também lá na Pleiades. Eu também trabalho na parte da revisão da Pleiades Translation, também vou deixar o link deles aí. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.